לא שאותנו תהיו מפשענו. Shabbat Shalom. Nós somos a congregação Moreste Yeshua daqui de Salvador, Bahia, no bairro de Campinas de Brotas. Você pode também nos conhecer melhor através do nosso site moresteyeshua.org.br, e lá você vai poder fazer contato conosco. Tem lá também o link para esse canal que você está agora, e você pode nos visitar quando você quiser. Hoje nós estamos estudando a Parashá Hayé Sará, que significa a vida de Sara, Sara, a esposa de Abraão. E interessante é que a Parashá fala a vida de Sara, mas ela fala da morte, né? E a gente sabe que para Adonai todos vivem. E isso é um ponto a ser levado em conta, principalmente quando se fala de Abraão, de Isaac, de Jacó, das matriarcas, porque Adonai se refere a eles como vivos. E aí parece uma contradição, porque quem nos conhece sabe que nós ensinamos aqui que a morte, a pessoa que está morta, ela não está consciente, não está vendo as coisas que estão acontecendo aqui. Quem está morto está lá aguardando o dia da ressurreição. Ora, e como então conciliar o que parece uma contradição? Eu acho que não há contradição. Na verdade, parece, mas não é. Porque as Escrituras, e Yeshua fala muito disso, da morte como sono. E nós sabemos que a pessoa que dorme, ela não está completamente morta. Quando você vai dormir, você passa a noite lá dormindo, é como se você passasse ali a noite inteira morto. Você não tem consciência do que está acontecendo fora, né, ao seu redor, nada. As horas passam. Já aconteceu comigo, por exemplo, até já falei aqui, parece brincadeira, mas é sério. Eu creio que já aconteceu com vocês também, de dormir mais de 10 horas seguidas, sem acordar uma vez sequer. Já aconteceu isso comigo, e está com muito sono, assim, de acumular 2, 3 noites de sono, aí chega um dia que o seu corpo apaga e você dorme 10, quase 12 horas seguidas, sem acordar, nem para ir no banheiro, direto. E aquelas horas ali é como se você estivesse morto, você não tem consciência de nada. É igual uma anestesia, quando você toma uma anestesia geral para a cirurgia, você não tem consciência de nada ao seu redor. Mas você está morto? Não, seu coração está lá batendo, você está vivo. Então, para Adonai, eu creio que os mortos estão nesse mesmo estado, está lá no pó, mas a essência, a alma, o espírito da pessoa está vivo com Adonai. Só está aguardando o momento de ser sacudido. Olha, acorda, volta à vida. É isso que nós cremos, é isso que nós ensinamos aqui. E é isso que muitos creem eu sei que o judaísmo não pensa assim como um todo, mas existe muita gente, eu não sou o único, nós não somos os únicos a pensar assim. E eu creio que é a maneira de se crer que mais se adequa com as Escrituras. No dia que Yeshua voltar, ele vai... sempre que eu falo nisso, eu me lembro do nosso irmão Lucas. Quando Adonai voltar, quando Yeshua voltar, Lucas vai acordar. Não só ele, milhares e milhares, talvez milhões pelo mundo irão acordar do sono e voltar à vida. Por isso a Parashá Hayé Sará fala da vida de Sara. Eu queria... eu não gosto muito de falar essas coisas que eu vou falar aqui, mas veio à mente, eu vou falar. Existe uma certa... Porque fala, né? Os anos da vida de Sara. Quando você vai lá para o hebraico, ele separa, né? E a vida de Sara foram 100 anos, 20 anos, 7 anos. Aí existem várias teses em cima disso, que parece que Sara foi diferenciada e tal. Sara foi diferenciada, lógico que foi. Mas quando você vai para Abraão, você vai para Isaac, você vai para Jacó, aparece a mesma forma de divisão dos anos de vida deles. Ou seja, é uma forma do hebraico relatar. No hebraico é assim que se fala, entendeu? Então, se havia algo de especial, por causa desse detalhe em Sara, havia também em Abraão, havia em Jacó, havia em Isaac. Ou seja,
eles eram pessoas especiais. Os patriarcas eram especiais, as matriarcas eram especiais. E eu vou falar muito disso hoje. Mas não é algo assim específico de Sara, essa forma de descrever os anos da vida dela, mas deles, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E as porções estão aí na tela para vocês, quem quiser anotar, mas você pode buscar isso também hoje está bem simples, você vê na internet a planilha com todas as porções, você pode ver lá também em moresteyeshua.org.br, e lá no menu Parashot, e você vai achar essas porções para estudar depois. E o texto começa falando exatamente disso. Capítulo 23, versículo 1 ao 4, que nós já lemos aqui. A duração da vida de Sara foi 127 anos. Duração da vida de Sara, e ela morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio cumprir o luto por Sara e chorá-la. Depois Abraão levantou-se diante do seu morto, de Sara morta ali, e falou assim aos filhos de Het: no meio de vós sou estrangeiro e um residente. Concedei-me uma posse funerária entre vós, para que leve o meu morto e o enterre. Olha só, gente. Abraão e falou Efron, Depois que Abraão chega para aquele povo ali, sabia que Adonai tinha prometido aquela terra para ele, e ele chega ali como estrangeiro, Sabia que aquela terra um dia viria a ser dele, de seus descendentes, mas ele chega humildemente como estrangeiro, pede para comprar um pedaço de terra, e aí ele responde, o Efron responde. E falou Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: mas se tu estás por isto, e falou a Efron, no caso Abraão respondeu, corrigindo aqui, eu estou lendo errado, Abraão respondeu a Efron, Quando ele falou isso, o que foi que Efron falou? E aqueles homens todos ali: ninguém vai te negar uma terra aqui, escolhe o melhor lugar e sepulta a tua morte, ninguém vai te cobrar nada. Aí Abraão chega e fala aos ouvidos deles, mas se tu estás, se tu aceitas isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Abraão insiste na compra da terra, ele não aceita algo que não seja fruto do seu suor, do seu rosto, como foi dito lá no início, do Bereshit, do suor do teu rosto, do fruto do teu trabalho, viverá. Ele não quis favores daquele povo, ele fez questão de comprar a terra. E nós vamos ver que ele não estava, Abraão não estava aqui, às vezes dá aquela impressão de que Abraão tinha um certo orgulho, não aceitava favores, não queria ajuda de ninguém, ele tinha dinheiro e queria comprar, ele não queria que depois alguém dissesse: eu dei algo a Abraão. Parece que havia nele um certo orgulho, só que quando a gente vai ver, não havia. O que havia em Abraão era uma visão espiritual profunda. Abraão sabia que ele precisava comprar um pedaço daquela terra ali. Olha só, se a gente avançar mais um pouquinho, no capítulo, eu coloquei tudo aqui para a gente ser mais rápido e terminar na hora certa. No capítulo 24, versículo 7, ainda de Gênesis, tem o seguinte: o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, vamos entender no tempo quando isso aqui aconteceu, quando Abraão envia seu servo Eliezer para buscar uma esposa para Isaac lá na terra dos seus parentes. E aí o servo diz que: e se a moça não quiser vir comigo? E aí Abraão chega e diz: tu será livre do juramento. Mas o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo, olha só, que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Abraão tinha em mente que Adonai tinha feito um juramento dando aquela terra.
E muitos anos, muitas décadas já tinham se passado e Abraão não via nada acontecer. Continuava tudo do mesmo jeito. Ou seja, ele sabia que havia uma promessa, as décadas se passando, ele ficando velho e a terra ali do mesmo jeito. O povo ali habitando, os habitantes antigos de Canaã, e Abraão não via a promessa se cumprir. E não perdia a confiança. Olha só que coisa interessante. Continuava crendo. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Daqui a pouco eu vou falar também do Eliezer, que existe uma tese judaica de que Eliezer, embora o texto não diga, Eliezer tinha filhas, e esperava que Abraão desse uma filha dele, de Eliezer, como esposa para Isaac. E assim Isaac herdaria a riqueza de Abraão. Eu não sei se isso, de fato, se foi assim, mas se crê no judaísmo. Mas Eliezer, independentemente disso, continuou fiel e foi lá, cumpriu o que o seu Senhor pediu. Ele sabia, Abraão, e acreditava que aquela terra seria dos seus descendentes. No entanto, não ficou parado, deixando as coisas acontecerem por si mesmas. Adonai prometeu, jurou a Abraão que a terra seria dele, ou da sua descendência, mais precisamente. Mas ele não cruzou os braços. Adonai não falou para ele, compra um pedaço dessa terra. Não disse nada, mas ele entendeu que era necessário fazer isso. E insistiu. Muito provavelmente ele acreditava que os seus descendentes seriam abençoados por Deus, recebendo a condição de comprar gradativamente toda aquela terra. Ele então deu o passo inicial. Ou seja, eu me lembro, por exemplo, quando o pai da minha mãe, o meu avô, por parte de mãe, morreu, existiam muitos herdeiros ali. Mas meu pai estava morando vizinho ao meu avô, que era o sogro dele. O que foi que meu pai fez? Ele tinha intenção de comprar aquela terra para se estabelecer ali e foi comprando. Comprou a herança de um. Daqui a pouco, quando conseguia juntar mais um pouco de dinheiro, comprava a herança de outro, até que comprou todas as heranças que pertenciam ao meu avô e se estabeleceu ali e passou a ser dono daquela terra toda. Hoje essa terra está dividida entre meus irmãos. Abraão, eu creio que ele cria da mesma forma. Adonai prometeu que essa terra será dos meus descendentes, certamente ele vai abençoar os meus descendentes, e eles vão comprando essa terra até vir a ser toda deles, comprando. Isso eu acredito, isso é um pensamento meu, que era o que Abraão tinha em mente. E é lógico, né? É uma coisa lógica, porque também seria correta, né? Não seria nada errado. E aí ele faz o quê? Ele dá o passo inicial. Ele faz duas coisas. Ele dá o passo inicial, ao meu modo de ver, da compra para que os seus descendentes, seus filhos continuem comprando até ser dono de toda aquela terra que Adonai prometerá a eles. E ao mesmo tempo ele faz algo que, na minha visão, é o mais profundo que Abraão enxergava, que é o que nos abençoou muito, abençoou a humanidade. Abraão via além do véu. Por que eu digo esse além do véu? O véu, ele fecha a nossa visão, não é assim? O véu separava o lugar santo do santíssimo, o véu fecha a visão. Abraão via além do véu. Ele sabia que aquela terra que estava prometida a ele e a sua descendência, outrora fizera parte do jardim do Éden. Por que eu digo isso? Eu não tenho medo de dizer essas coisas, que a terra de Canaã, Jerusalém principalmente, ela fazia parte do Éden, do jardim do Éden, lá do Bereshit. Eu digo isso sem medo, porque quando a gente vai para, por exemplo, Ezequiel, a partir do capítulo 40 até o capítulo 48, você vê que os rios, o rio que saía do trono de Adonai e que rega a terra, em Ezequiel e em Apocalipse, ele sai do lugar onde era o Miscã. Onde é que ficava o Miscã? Em Jerusalém. Então, os rios que saíam do Éden e que regava, os rios que saíam, tinha um rio que nascia, né, no Éden, regava todo o jardim, se dividia em 4.
Quando a gente cruza essa informação com Ezequiel, a partir do capítulo 40, e Apocalipse 21, a partir do capítulo 20 até o final, nós vemos claramente que trata-se dos mesmos rios, ou o mesmo rio. A fonte que dava origem a esses rios, ela brotava de onde hoje é Jerusalém. Então, eu não tenho medo nenhum de falar isso, porque a gente tem base bíblica para dizer isso. E certamente Abraão, ele enxergou que aquele lugar que Adonai prometeu a ele e a sua descendência, outrora era o Éden, onde os nossos primeiros pais viveram e foram expulsos. Ele via nessa promessa um plano divino, na promessa, né, de Adonai dar aquela terra a ele via nessa promessa um plano divino de restauração da humanidade, de toda a criação. Eu particularmente, não tenho dúvida nenhuma que Abraão enxergava desse jeito. Ele sabia o tamanho da sua responsabilidade. Ele sabia que Adonai estava colocando na mão dele o compromisso com aquele lugar, com aquela terra, e ele precisava zelar por ela, por esse pacto, para que essa terra um dia pudesse ser restaurada e a humanidade pudesse um dia novamente ter o direito de voltar a habitar ali de modo pleno como fora no princípio. Abraão discernia isso. E, inclusive, se a pessoa lê o livro, os manuscritos apócrifos, né, da história de Abraão, né, como, por exemplo, tem um livro chamado A História de um Jarro, me falha agora o nome dos outros, mas é uma sequência de vários livros que conta a história de Abraão. Inclusive aparece lá, nesse livro, a explicação porque que Yeshua diz: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando a gente lê esses livros apócrifos que falam da vida de Abraão, você vê claramente o porquê de Yeshua dizer essa frase. Porque Abraão, na caminhada dele, ele teve uma plena visão do papel do Messias, seu descendente. Ele viu praticamente Yeshua, em visão, ele teve ciência plena do Messias, do papel do Messias, do que o Messias ia sofrer, tudo direitinho. Por isso que Yeshua diz: Abraão viu o meu dia. Ele sabia o tamanho da sua responsabilidade. Isaac e Jacó também entenderam isso de modo pleno. No entanto, Esaú não entendeu muito bem. Quando a gente vê a história bíblica, a gente sabe que Esaú não entendeu muito bem, por isso negligenciou a primogenitura dele. Jacó entendeu e tomou para si: olha, isso não pode ficar na mão do meu irmão não, tem que ficar na minha mão. A visão de Jacó, a visão espiritual de Jacó era maior. Gente, existem questões bíblicas que, se a gente não enxergar além do véu, como é uma forma de expressão, a gente não consegue entender. Por exemplo, eu estava conversando com 2 colegas, e eles falando sobre a perversidade dos filhos de Jacó, os 3 filhos de Jacó, de chegar lá e destruir a cidade de Siquém completa, quando Jacó aceitou. Jacó era um homem pacífico e aceitou que Siquém casasse com Diná, né? Circuncindasse, fizesse todo aquele procedimento ali e se casasse. Quando você vê o texto, o relato do que o pai de Siquém fala, você vê claramente que a intenção era misturar o povo, misturar. Mas o que é que ele fala primeiro? Tomaremos suas filhas como mulheres, daremos nossas filhas para eles, ou seja, casamento, mistura. Nossa terra será deles, a terra deles será nossa. Eles só olharam esse lado, o natural das coisas, mistura. Jacó, como era um homem pacífico, aceitou aquilo ali para evitar guerra, evitar confusão, evitar problema, aceitou. Só que, eu não sei se foi discernimento espiritual de Levi, dos 3 filhos de Jacó que tomaram aquela decisão, ou se eles foram usados por Adonai para tomar uma postura que Jacó jamais tomaria, porque Jacó era pacífico, de chegar lá e evitar que aquela aliança acontecesse, porque se aquela aliança acontecesse, o plano de Adonai fracassava. Aquela linhagem santa, que não podia ser misturada até a vinda do Messias, Israel teria que se manter íntegro, sem mistura. O que foi que ele falou quando Israel chegou para a terra de Canaã? Não misturar com aquele povo.
Não tomar suas filhas como esposa, não dar seus filhos como, né, não misturar por casamento, pureza, não podia misturar com aquele povo. O que é que estava acontecendo ali? Logo no começo, isso aí foi depois quando Adonai deu a Torá, só que antes, o princípio já estava colocado. Não era de conhecimento deles ainda, mas na mente de Adonai, nos planos divinos, o princípio já era aquele: olha, essa linhagem não pode se misturar com esses habitantes de Canaã, com aquelas nações que estavam ali. Jacó aceitou e ia permitir a mistura. Aí veio os 3 filhos de Jacó e tomou aquela postura severa e evitou que a aliança acontecesse. Ao primeiro passo parece algo cruel e perverso, mas quando você olha além do véu, quando você olha no âmbito espiritual, você entende por que é que os filhos de Jacó tomaram aquela postura tão severa. E aí, quando eu expliquei isso para esses 2 colegas, eles compreenderam e ficaram pensativos. Realmente, olhando por esse lado, a coisa muda de figura. E muda mesmo. Você vê que a postura dos filhos de Jacó foi necessária para manter a linhagem santa do povo de Israel. Senão estaria tudo contaminado. Esaú não entendeu isso. Jacó compreendeu e abraçou para si a responsabilidade, porque se ficasse na mão de Esaú, certamente ia ter problema na frente. 25:9. Gênesis 25:9. Isaac e Ismael, seus filhos, sepultaram na cova de Macpela, já que a morte de Abraão, no campo de Efron, filho de Soar, Eteu, que estava em frente a Manré. O campo que Abraão comprara aos filhos de Het. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher, e nós sabemos, pelo restante das escrituras, que ali estão sepultados todos os patriarcas e as matriarcas. Ou seja, Abraão tomou essa iniciativa, comprou aquele lugar, e ali foi sepultado ele, Sara, primeiro foi Sara, depois ele, todos os patriarcas e as matriarcas. O que é que acontece ali? Ao comprar aquele pedaço de terra, e inclusive, gente, por um preço absurdo, quando você vai pegar o valor que o texto diz que Abraão comprou, e aí você vai pegar os valores, né, buscar fontes para saber o valor do que Abraão estava pagando, foi um valor absurdo, era dinheiro demais. Eles cobraram muito, muito, muito além do que o lugar valia. Abraão não questionou, foi lá e pagou. Abraão, ao comprar, mesmo por esse preço absurdo, ele cria um elo eterno entre o físico e o espiritual. Não é a compra apenas de uma porção de terra, é a compra de uma porção do Éden. Ele enxerga isso, sabe que tinha condição, porque o texto diz que Abraão era abençoado, era rico. Ele não questionou, colocaram diante dele um preço absurdo, porque quando você está com alguém morto, você sabe que em 24 horas você tem que procurar sepultar, não é assim? Naquela época não havia formol. 24 horas, se não sepultar, começa a cheirar mal. E aí o que é que fazem esses homens que aparentemente eram amigos de Abraão, diz que eram, tu é príncipe de Deus no nosso meio, se aproveitam da situação e cobram um preço absurdo. Abraão não questiona e compra, cheio de testemunhas ali, e compra. E cria um elo eterno entre o físico e o espiritual. Embora ele cresce que eu acredito que ele achava que os filhos iam comprando aos poucos, não foi assim que Adonai deu a terra, Adonai deu através da guerra. O povo conquistou o restante da terra, mas havia um ponto de contato, vamos dizer assim, havia um lugar ali que Abraão já tinha comprado e que pertencia a ele e que até hoje ninguém pode negar, está lá. É um elo eterno que Abraão criou com aquele lugar, que outrora foi um lugar separado que Adonai criou e colocou o homem ali, que Adonai construiu e colocou ali o homem que ele criou. Abraão cria esse elo eterno. Ele sabia do significado daquela promessa que Adonai estava dando para ele. Ele sabia do significado que aquela terra tinha. E aí, quando a gente chega em Hebreus, capítulo 8, versículo 11, esclarece exatamente isso que eu estou comentando aqui. Pela fé,
Fé, gente, é o quê? Confiança. Fé é obediente, é confiança. Você confia, acredita naquilo e obedece. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Ou seja, Abraão estava na terra de Canaã, pedindo, implorando àqueles homens que vendessem um pedaço da terra a ele. Ele não chegou lá e usou de arrogância, olha, o El Shaddai aqui já prometeu isso aqui para mim, vocês vão ter que me dar, senão vai descer fogo aqui, vai queimar vocês. Ele chegou assim? Não. Ele chegou humildemente e implorou, vende para mim um pedaço de terra aqui. Porque ele sabia do que isso significava, ele sabia da responsabilidade que estava sobre ele. E aí pagou caro e criou esse elo. Porque ele sabia que a terra seria da sua descendência, mas estava ali como em terra alheia, como terra pertencente ainda a outras pessoas. Naquele momento, aquela terra pertencia ainda a outras pessoas. Se eu compro um carro na mão de Luiz, enquanto eu não pagar, para eu chegar lá e usar o carro, entrar, eu tenho que pedir licença a ele. Luiz, posso entrar aqui? Posso usar? No dia que eu pagar e o carro for meu, eu vou poder. Luiz, agora licença aí que eu vou conduzir aqui. Então, ele sabia da responsabilidade, mas sabia que haveria tempo para as coisas acontecerem. Por enquanto, ele era estrangeiro naquela terra. Morando em cabanas com Isaac, com Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos. Aí, que cidade é essa? Quando a gente chega para Apocalipse, Apocalipse revela para nós que cidade é essa. A Nova Jerusalém, na qual o artífice construtor é Elohim, é Deus. Ou seja, Abraão já enxergava que no futuro o Éden seria restaurado e, lógico, a humanidade não ficou em um casal, a humanidade ia crescer, e estava crescendo. No tempo dele já existiam nações. Então ele sabia que aquele lugar que outrora era só um jardim, chegaria um tempo que teria que ter uma cidade, porque não havia mais só um casal, havia milhares de pessoas, teria que haver uma cidade. E Abraão esperava, segundo Hebreus, Abraão esperava por essa cidade, que é a Jerusalém, a cidade do grande rei. Irmãos, aí quando nós vamos para os detalhes, é algo interessante. Como eu acabei de dizer, agora há pouco eu falei que quando a gente vê, através de Ezequiel, através de Apocalipse, que Jerusalém é o lugar onde os rios do Éden nasciam, onde era a nascente, a fonte dos rios do Éden, fica claro que Jerusalém, a cidade de Jerusalém, a atual cidade de Jerusalém, que por séculos e séculos foi destruída e reconstruída, ela foi construída em um lugar que já era separado por Adonai. Os homens chegaram lá e construíram a Salém, a Jerusalém, que ficou no meio de um povo corrompido e chegou a pertencer aos Jebuseus, Davi vem e conquista da mão dos Jebuseus, uma cidade que estava num lugar separado por Adonai, um lugar específico, um lugar que outrora nascia os rios do Éden, que regava o jardim, e no futuro, quando o Éden voltar a existir, quando a condição inicial for restaurada, é dali novamente que, segundo Ezequiel, os rios vão brotar para regar o Éden. E ali está aquela cidade, construída por homens ali, corrompida pelos Jebuseus morando ali, aí vem Davi, conquista, passa a ser a capital de Israel, e até hoje é disputada até hoje, todo mundo, a história toda aí, dos últimos 2000 anos, ou melhor, desde que há civilizações na Terra, que aquele lugar
é disputado, e nos últimos 2000 anos de um modo mais severo ainda, porque guerras e guerras, armamentos pesados para disputar aquele lugar. Por quê? Porque há ali uma promessa especial. E Abraão enxergava isso. Abraão esperava essa cidade. E quem acompanha com a gente o estudo do Apocalipse, eu já abordei muito esse assunto, que muito provável que, eu falo por mim, é a minha crença, posso estar errado, mas é preciso que vocês entendam que eu estou falando por mim, não estou defendendo isso como regra, a congregação Moreste Yeshua, as congregações messiânicas acreditam assim, não, estou falando o que eu creio e que muitos irmãos assistindo os estudos do Apocalipse concordaram, mas eu posso estar errado. Adonai é poderoso para fazer descer dos céus uma nova Jerusalém e acoplar naquele lugar, só que de acordo com várias passagens bíblicas, quem acompanhou esse estudo do Apocalipse que falou sobre isso, deve lembrar, quando a gente pega várias passagens bíblicas e vai conectando umas com as outras, a ideia que se tem é que a Nova Jerusalém não é uma cidade que vai descer dos céus, fisicamente falando. É um projeto, né, que está lá, pronto, semelhante àquilo que foi mostrado a Moisés do Mishkan. Ó, Moisés, aqui está o modelo do tabernáculo para você construir. Moisés pega o modelo e constrói o tabernáculo, igual que ele viu no monte. Mas descer um tabernáculo pronto e pousou na terra, não. Desceu o modelo. Moisés viu o modelo sobre o Monte Sinai para construir um igual. Então, eu creio que a cidade, a Nova Jerusalém, ela já está preparada desde antes da fundação do mundo, como o Apocalipse fala, no seu modelo, a sua forma, como Adonai quer que ela seja. Mas vai caber a quem? Vai caber aos homens, vai caber a Yeshua quando voltar, vai caber a Israel, restaurar, até ela chegar no ponto que atende os requisitos da promessa. A cidade toda de ouro, as ruas cheias de pedras preciosas, aquela coisa que a gente vê ali nos profetas, em Ezequiel, Apocalipse. É só a gente juntar. Depois eu vou estar passando para vocês esses estudos do Apocalipse, para cada um avaliar por si, e aquilo que você achar que não tem lógica, você descarta. O que tem, você usa. Mas tudo indica que essa que está aí, é ela que será restaurada. O que é impuro vai sair, vai ser restaurada, e com o passar dos anos, imagine 1000 anos, e Yeshua reinando, segundo Apocalipse, durante 1000 anos, só restaurando. Quando chegar no final do milênio, a Jerusalém vai estar no estado que João viu descendo dos céus, no estado pleno de restauração. E aí entra o Olam Rabá, o lugar que tem até hoje e sempre terá um elo criado por Abraão. Abraão criou esse elo entre o físico e o espiritual, ao comprar um lugar de sepultura. Porque lugar de sepultura é o quê? É um lugar perpétuo. O nome já diz, né? Jazigo perpétuo. Se você compra uma sepultura em qualquer cemitério, a não ser que a cidade seja invadida por guerra e saqueada, tomada, mas enquanto aquela cidade ali existir, na ordem atual, aquele lugar de sepultura vai sendo passado o quê? De pai para filho, neto, bisneto, e assim vai. É uma possessão eterna, lugar de sepultura. E Abraão entendeu exatamente isso. Pagou caríssimo, comprou um lugar de sepultura, criou um elo eterno com aquele lugar. E hoje ninguém pode dizer, embora os inimigos digam, mas a gente sabe que no âmbito espiritual não há como negar que existe um elo entre aquele lugar, tanto no campo físico quanto no espiritual, com a descendência de Abraão. Não tem jeito. E ele entendeu isso. A Nova Jerusalém, a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Sabemos que essa restauração plena só vai haver quando o Messias reinar aqui, não é isso? Então, quem é que vai construir? De fato, Adonai, Deus. Porque Yeshua vem
para fazer a obra dele. Yeshua vem representando Adonai, é como sendo o próprio Adonai na terra, reconstruindo Jerusalém, tornando ela na condição plena, conforme Abraão esperava. Gente, isso é interessante, isso é fantástico. Eu não sei se vocês estão conseguindo assimilar o que eu estou querendo dizer. É por isso que em todas as solenidades judaicas, todas, Shabat e qualquer festa bíblica, sempre tem as bênçãos dos patriarcas, que é aquela que a gente ministra aqui. A bênção avô, a bênção dos pais. Porque tudo está atrelado ao pacto que Adonai fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Tudo está atrelado a eles. Se não houvesse o pacto com eles, Yeshua não teria vindo, Yeshua não teria feito aquilo que ele fez. Tudo está atrelado a esse pacto. É por isso que quando Miriam descobre ali que está grávida do Messias, ela canta aquela canção e ela faz menção à aliança que Adonai tinha com Abraão, que Adonai fez com Abraão, porque ela sabia que aquele filho que estava na barriga dela, que seria o Messias, era fruto daquela aliança que Adonai havia feito com Abraão. Por isso que Maria, né, canta aquela canção. E aí muitos acreditam que, mesmo Miriam cantando aquela canção, que não tem mais nada a ver, a descendência de Abraão não tem mais nada a ver com aquele lugar, não tem nada a ver com o Messias, tem tudo a ver. E para encerrar, gente, eu queria agora pegar outro ponto, que é Eliezer, o servo de Abraão, como um exemplo. O lugar do estrangeiro nessa promessa, né? Estamos falando dessa promessa maravilhosa que Adonai fez a Abraão e diz que todas as nações da terra seriam abençoadas por ele, através dele. Eliezer é o exemplo melhor para isso. O estrangeiro tem sim lugar nessa aliança e, na minha opinião, Eliezer é o exemplo mais pleno disso. Eliezer é alguém semelhante àquele comandante romano que Manuel leu para nós aqui agora há pouco, que Yeshua disse, olha, nem mesmo em Israel eu vi tamanha confiança, tamanha fé. Por que Yeshua falou aquilo? Porque o centurião romano não era israelita, mas entendeu completamente a hierarquia espiritual das coisas. Quando ele fala, ó, não precisa ir lá na minha casa não, basta dar uma ordem, porque eu também tenho soldados sob meu comando, e recebo ordens de alguém superior a mim. Ou seja, ele entendia a hierarquia militar e ele enxergou que no campo espiritual existe também uma hierarquia. E ele entendeu logo, ó, não precisa o senhor ir lá, dá uma ordem e mensageiros teus vão lá cumprir tua ordem. Gente, isso é fantástico. Então, era alguém semelhante a Eliezer, é alguém que entendia as coisas, entendia a hierarquia das coisas, entendia a ordem das coisas, sabia da responsabilidade que carregava. Olha só, Gênesis 24, 2. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Eliezer possuía o governo sobre tudo que Abraão tinha. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa e jura e tal, a história que nós já conhecemos. Tinha o governo sobre tudo que Abraão possuía. Eliezer, porém, não herdou a riqueza de Abraão. O dono da herança foi Isaque. Nós sabemos pelas Escrituras, quando Abraão está perto de morrer, o que é que a Escritura diz? Abraão pegou os filhos que teve com a outra esposa que ele adquiriu depois da morte de Sara, despediu para longe, já havia despedido antes Ismael, aí despede também os filhos da esposa nova que ele adquiriu depois de Sara, e diz que deu presentes a eles, e a herança deu a Isaque. Isaque herdou toda a riqueza de Abraão. Isaque era extremamente rico. Eliezer, porém, não herdou a riqueza, foi Isaque que herdou. Depois da morte de Abraão, Eliezer não é mais citado. Você não vê mais na Torá mais falar de Abraão, o que aconteceu com ele. Possivelmente continuou servindo a Isaque com completa integridade. Aquele episódio de quando ele chega ali com Rebeca e diz para ela, ó, aquele é o meu senhor, fala para ela.
ele chama Isaac também de meu senhor. Então, automaticamente, eu creio que ele ficou servindo a Isaac depois da morte de Abraão. Certamente, Isaac era um homem justo, ele tinha uma vida boa, mas, se comparado com Isaac, ele morreu pobre. Porque quem herdou pobre no sentido, estou querendo entender, não era explorado por Isaac, era alguém que tinha uma vida boa, mas não herdou a riqueza de Abraão. Mas com completa integridade. E aí, gente, para encerrar, eu queria fazer uma alusão rapidamente aqui àquela parábola, a famosa parábola do rico e Lázaro, que inclusive aquela novela, Ruth assistiu muito, não foi, Ruth? Do Rico e Lázaro. Gente, a gente sabe que essas novelas às vezes tem erra bastante, acrescenta umas coisas que não tem nada a ver. Não sabe todo o contexto, mas em relação a essa questão do Rico e Lázaro, aquela novela foi fundo no entendimento. A pessoa que criou o enredo, pesquisou muito e entendeu profundamente essa parábola do rico e Lázaro. Porque você vê lá que na novela que não tem nada a ver com a parábola de Yeshua. Lá atrás que a história acontece, né? Mas eles dão o nome desses dois. Ou seja, eles enxergaram, o autor da novela ali, ele enxergou a parábola de Yeshua no episódio lá de Lázaro, de Isaac, enxergou aquele enredo ali, eles enxergaram a parábola de Yeshua naquilo ali, eles foram fundo no entendimento. Mas onde é que eu queria chegar? O nome hebraico do servo de Abraão é esse aqui. Eliezer. Né? E o nome do Lázaro da parábola de Yeshua, no Novo Testamento em hebraico, é esse aqui. Né? Lazar, né? O Lezer, né? Depender do regionalismo, né? Lazar. Observe que a palavra é praticamente a mesma. Só acrescenta aqui o Yud, no nome de Eliezer, e o Aleph. Muda muita coisa? Muda. Mas você vai ver que o Lamed e o restante da palavra aqui, o Ai, o Zain e o Resh, está aí. A fonética é a mesma coisa, ou seja, possivelmente, Yeshua está falando é o mesmo nome que ele está utilizando, apenas com o passar do tempo, assim como Yehoshua veio a ser chamado de Yeshua, por exemplo, o tempo vai passando e algumas palavras sofrem alterações. Mas você vê que a sonoridade, a raiz da palavra é basicamente a mesma. Eliezer e Lazar, né, que é traduzido como Lázaro. Então, gente, quando Yeshua vem e traz essa parábola, eu creio que Yeshua está fazendo uma referência a isso. Olha só, eu vou ler rapidamente aqui, são 12 horas, vou só passar uns 5 minutos. Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico. Isaac era rico. Yeshua não está falando de Isaac propriamente, mas fazendo uma midrash, né, para chamar a atenção da sua audiência. Havia um certo homem rico. Isaac era rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava resplendidamente, tal, porque como o rico vive, né? Havia também certo mendigo, Lázaro, chamado Lázaro, que é esse nome que está em hebraico, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Olha só, o Lázaro, o que Yeshua está citando aqui, não ficava nas ruas, pedindo ajuda nas ruas, ficava na porta daquele rico. Ou seja, era alguém que estava ali na porta, diante daquele rico. E desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Ou seja, o que estava na mesa do rico não pertencia a ele. Era do rico e ele se aproveitava do que sobrava. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras, né? Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E
no inferno, isso aqui, gente, é uma tradução, né, que nós já estudamos isso aqui, vocês sabem que inferno aqui é sepultura, e foi sepultado. E na sepultura, mas traduzem como inferno, porque existem vários porquês, que não vamos entrar aqui nisso. Mas na sepultura, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão, e Lázaro ao seu seio. Então, chamando, disse: pai Abraão, presta atenção, o rico está chamando Abraão de pai. Olha só, vai pegando esses detalhes para você entender o que é Yeshua está querendo dizer com essa parábola. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro, ou seja, o Lázaro era alguém conhecido desse cidadão que está chamando Abraão de pai. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Gente, isso aqui não está falando de fogo, não quer dizer que esse homem aqui está lá no fogo igual a Divina Comédia, não. É uma parábola, Yeshua está usando aqui de termos para mostrar algo mais forte no final. Disse, porém, Abraão, filho, olha só, Abraão chama o rico de filho. Lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, ou seja, Abraão deu sua riqueza a Isaac, né? E Lázaro somente males. Olha só, quando Abraão mandou Eliezer buscar mulher para Isaac, Isaac já tinha 40 anos. Isaac teria condição dele mesmo ir lá buscar sua mulher. Por que Abraão manda o servo Eliezer? Para poupar a vida de Isaac, com medo. Porque ele sabia que sobre Isaac havia uma aliança muito grande, algo sério, e que ele não podia vacilar, ele não podia expor Isaac a risco. Então ele poupa a vida de Isaac, deixa Isaac ali com 40 anos e manda o servo. É igual o comandante que põe o soldado na frente. Se acontecer algo de ruim, acontece com o soldado e poupa a vida do comandante. Infelizmente é assim, né? Agora, porém, aqui ele está consolado, ou seja, o Eliezer passou por essas angústias todas, ir lá longe buscar mulher, correr risco e tal, e muito trabalho, que a vida deveria ser assim, mas agora está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós, de sorte que quem passar daqui para lá, e aí segue a história. E aí o rico diz, então replicou, pai, novamente chama Abraão de pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eu lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Aí respondeu Abraão. Esse final é o ponto mais interessante, que aqui eu chamo a atenção dos nossos irmãos cristãos, que muitos de vocês não dão atenção a esse final, falam muito dessa parábola para falar sobre o inferno, mas não presta atenção no final, que é o mais importante. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Esse aqui é o ponto principal da parábola, é isso que Yeshua está querendo chamar a atenção. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos vier, eles vão acreditar e tal, aí Abraão vem. Se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir-se ao ponto de acreditar que os mortos ressuscitem. Olha só, o ponto forte da parábola é esse, tem Moisés, os profetas, ouçam-nos. O que é que Yeshua está querendo chamar a atenção aqui, certamente? Chamou a atenção do povo, para a sua audiência, o povo de Israel entender que Yeshua estava fazendo alusão a Eliezer, um servo que não herdou a riqueza, viveu sua vida como um pobre trabalhador, de um modo justo, porque os seus senhores eram justos, né? Abraão e Isaac eram justos, mas era servo, não herdou a riqueza. No entanto, foi completamente íntegro, que eu admiro demais esse cidadão. Eu vejo o Eliezer como um personagem bíblico fantástico, e Yeshua pega ele como exemplo, e diz, ele era estrangeiro, não herdou a herança, a aliança estava sobre Isaac, não estava sobre Eliezer, mas, no entanto, ele, pela justiça dele, ele adquiriu um lugar melhor do que Isaac. Não estou aqui querendo dizer
Isaac o patriarca. Então, lembra que Israel é chamado às vezes de Jacó? Jacó de Israel, ou seja, a descendência de Jacó às vezes é chamada de Jacó, é chamada de Israel. Israel era o nome do patriarca. Às vezes se confunde a descendência com o homem lá, o indivíduo, Jacó. Então, o rico aqui é uma alusão, certamente, à descendência de Isaac. E Yeshua está querendo dizer para os descendentes de Isaac, olha, vocês não se gabem por ter Abraão como um pai, por ter Isaac como um pai, porque o estrangeiro, Eliezer, tem um lugar melhor de que vocês, que o Isaac hoje, que são vocês, a descendência de Isaac, pela justiça dele. Se você não for justo, você perde o lugar e o estrangeiro entra. Eliezer pode ocupar o lugar de Isaac, no sentido da descendência, porque Isaac, o patriarca, Yeshua mesmo disse que já está salvo, está lá. É isso que Yeshua está querendo dizer. E aí ele chega e mostra o antídoto para que isso não aconteça, para que o filho legítimo, a descendência legítima, não perca o lugar e que o estrangeiro ocupe. Ele quer que os dois, tanto o estrangeiro quanto os filhos, ocupem. Que, assim como Eliezer lá, o verdadeiro Eliezer e o verdadeiro Isaac entraram junto na descendência, no reino, não há dúvida que Isaac e Eliezer estarão no mundo vindouro. Assim, Yeshua quer também que a descendência, os demais, aquele que estava ouvindo ele falando ali, que entrem também. E que os filhos legítimos não percam o lugar e deixe para o estrangeiro só, mas que entre todos. É isso que Yeshua está querendo mostrar. Aí Yeshua vem e dá o antídoto. Yeshua não, Yeshua, né, mas falando por Abraão. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E Yeshua dá aqui a deixa, mostrando como Isaac, no caso sua descendência, deve se comportar para que seja digno de honra tanto quanto foi Eliezer. É isso que Yeshua está querendo dizer, no meu entendimento, é isso que Yeshua está querendo dizer, porque os nomes são praticamente os mesmos. E João Batista vem e diz, olha, até dessas pedras, Adonai pode fazer descendência a Abraão. Então, Eliezer é um estrangeiro exemplar, e quem quiser ser, segundo Yeshua, para ser como não basta só ser filho legítimo de Abraão, tem que ser justo igual Eliezer foi. É isso que Yeshua está querendo dizer. Eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Isaac, mas se não for justo, não procurar a justiça como Eliezer era, você pode ser cortado. É isso que Yeshua está querendo dizer. Eu não sei se eu consegui ser claro. Eu vejo aí também que Adonai quer do seu povo, a generosidade. O rico, nada cedeu para o seu servo que estava ali à porta, unidade. Guardou tudo para si, Isaías que espalha a mensagem. E também Isaías diz que para aquele estrangeiro se chegar a Adonai, der o pacto, andar correto, ele daria um nome maior do que o nome dado aos filhos. Lourival está lembrando aqui que Isaías 56, né, diz que o estrangeiro que se achegar a Adonai, né, de todo o coração, tem um lugar melhor do que o de filhos. Ou seja, a aliança é para todos, e que ele espera bondade, né, por parte da descendência de Abraão. Então, aqui serve para o filho legítimo, para não se orgulhar, o descendente legítimo, não se orgulhe. Não ache que você é melhor do que o estrangeiro apenas porque você tem sangue de Abraão na veia. E, segundo Yeshua, o estrangeiro, se comportar como Eliezer se comportava, pode ter um lugar melhor do que o de filho. E Isaías vem e confirma isso, como o Lourival está falando aqui. Espero que eu tenha sido compreendido por vocês. Pois não, Edilson? Bem lembrado. Deus está me lembrando aqui um ponto que eu citei, tinha em mente isso, mas não foquei o ponto da Torá, para não ficar subentendido. Quando ele fala, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos.
ouvir Moisés, você não vai ouvir Moisés, Moisés está morto. É ouvir o que ele deixou escrito, ouvir a Torá, a instrução divina de Adonai. É isso que Yeshua está dizendo. Ouça o que Moisés escreveu, ouça a Torá, ouça os profetas, porque inclusive apontam para Yeshua. É isso que ele está dizendo. Então, não adianta querer estudar parábola, fazer ministrações em cima dela e esquecer do final, que é o ponto principal, que é chamar a atenção para a Torá, a instrução divina. Irmãos, Shalom. לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכינו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את